E hoje nós temos aqui o Dr. Esper Calas, que é infectologista e professor da USP, e vamos conversar com ele um pouco sobre H1N1. Dr. Esper, está todo mundo enlouquecido com esse surto de H1N1, as clínicas de vacinação lotadas, filas de espera, os hospitais também, os prontos-socorros lotados. Há motivo para essa preocupação toda que beira quase uma histeria coletiva? Você já respondeu na sua pergunta. Há um enorme exagero no que está acontecendo. A gente já viu essa história em 2009, quando teve a epidemia de gripe suína, que se chamava à época, esse nome popular acabou colando, mas é a gripe epidêmica H1N1, que pareceu que bateu a porta aqui em São Paulo no começo de 2016. Trata-se de um vírus que causa gripe comum. Ele já é hoje considerado um vírus comum junto com os outros vírus que a gente chama da estação. Todos os anos a gente tem uma variação ou maior ou menor ou ausência de variação. E aqui a gente está diante de outra vez a circulação desse vírus. A única coisa que é diferente é que nesse ano o vírus chegou cedo demais. A gente espera que essa epidemia de gripe, como todos os anos acontece, tenha um pico mais ou menos no meio do ano, setembro. No entanto, ela chegou aqui no fim do verão para o começo do outono, que é incomum. Quem deveria estar buscando vacinação neste momento? As pessoas que precisam se vacinar são aquelas que estão sob risco de ter doença mais grave. Então, tem os grupos que eles chamam de grupos prioritários, que já são bem definidos pelo Ministério da Saúde. Mas eu acho que é mais fácil responder o reverso. As pessoas que são adolescentes, adultos jovens, adultos de meia idade, que têm uma vida saudável, não têm outras doenças que os acompanham, eles, em geral, não precisam de correr para se vacinar. De fato, a vacina, ela serve para prevenir doença grave nessas pessoas de maior risco, que a gente chama. E em algumas situações especiais, ela é usada para tentar diminuir a circulação do vírus em alguns ambientes especiais. Digamos, um funcionário de um hospital é bom que se vacine, porque ele vai entrar em contato com mais frequência com doentes, muitos deles bastante enfermos. Se ele tem uma proteção, nem que seja um pouquinho a mais, a gente reduz um pouco a chance do vírus circular dentro de um hospital. Estou aqui também com o Eduardo Gerac, meu colega de bancada. Por favor, Eduardo. A vacinação, para as pessoas entenderem também, ela também não dá uma proteção 100%, né? Acho que seria interessante explicar. Não é que a pessoa toma vacina e está 100% segura durante esses próximos meses, né? Se você comparar a taxa de proteção que a vacina da gripe confere contra a ocorrência de gripe com outras vacinas tradicionais, fica até dá até vergonha. A vacina da gripe, ela é composta por vírus mortos. Então, ela tem, em cada uma dessas vacinações, 3 componentes. Ou agora apareceu uma vacina com 4 componentes que está sendo vendida na rede privada, que eles pegam, como ditado pela Organização Mundial da Saúde, quais são as possibilidades, quais são os 3 vírus da gripe que mais possivelmente vão causar a epidemia na próxima estação. Esses 3 vírus são produzidos em um laboratório, então, são criados e crescidos em ovos, e eles são coletados em grande quantidade, são mortos em laboratório, e cada vacina tem cada um desses 3 componentes. A vacinação, ela protege ao redor, é muito variável, tem estudos com proteção tão alta quanto 70 e tantos por cento, 84%, mas algumas avaliações de campo mostraram que às vezes ela não passa de 30%. O que interfere nessa proteção induzida pela vacina? O primeiro é se você tem a sorte de, na vacina, estarem os componentes causadores da próxima epidemia. Segundo, também a gente sabe que ela por ser de vírus morto, ela tem uma indução de defesa relativamente limitada.
E as pessoas acabam produzindo substâncias contra esses 3 tipos de vírus que duram por um tempo também limitado. Quanto tempo, Esper? Um pico é 6 meses e depois com 1 ano já caiu bastante e pouquíssimas pessoas ainda têm alguma memória com 2 anos. Ou seja, quem foi vacinado ano passado, este ano, nessa época, já não tem imunidade mais. A gente não pode garantir. Se você parte do princípio, digamos que nesses números todos, a média de proteção é ao redor de 50%, se ele foi vacinado o ano passado, já passou 6 meses, isso caiu para menos ainda de 50%, 30%, 20%, então a proteção é muito pequena. O fabricante da vacina coloca valores muito mais altos do que esse de proteção. O que acontece? Não, é claro que o fabricante ele vai buscar dentro da informação disponível na bibliografia o que for mais favorável ao seu produto. Mas a gente sabe que é muito variável essa proteção. E assim, olhando de um ponto de vista mais crítico e pragmático, eu ficaria muito mais com as médias que os especialistas que lidam com proteção de vacinas e que não têm vinculação com a empresa produtora e distribuidora da vacina, acham que são os dados mais próximos da verdade. Agora tem também, como você disse, a vacina com 4 tipos de vírus, né, que está nas clínicas privadas. E a partir da semana que vem, para os grupos de risco, vai existir a vacina com 3 tipos de vírus nos postos públicos, né, de saúde. Existe muita diferença? Ou seja, para quem está nesse grupo de risco, tanto faz? Ou é melhor tomar de 4 ou de 3? Faz diferença. Porque o vírus que está circulando causando essa epidemia, o H1N1, que está presente em 2009, que está presente na vacina de 3 componentes ou de 4 componentes. Na minha opinião, isso não vai interferir praticamente em nada. Lembre-se que essa proteção ela vai durar durante um período muito curto. E o ano que vem já é outra história, começamos tudo de novo. Agora, outra coisa que as pessoas precisam saber, H1N1, por que a gente dá esse nome? Os vírus da gripe, ele tem vários componentes. Tem uma estrutura e tem 2 proteínas na superfície do vírus, uma chamada neuraminidase e outra chamada hemaglutinina. Então, H vem de hemaglutinina, N de neuraminidase. Então, você acaba classificando todos esses vírus de acordo com a variação dessas 2. Então, tem o H1, 2, 3, 4, 5, tem o N1, 2, 3, e a combinação dessas proteínas pode dar um tipo de vírus. Então, nós temos o H1N1. Agora, mesmo os H1N1s, tem variações, tem muitas diferenças, às vezes, entre eles. O que está causando a epidemia esse ano é o que a gente chama de H1N1 2009 Califórnia. Por que ele é chamado de H1N1 2009 Califórnia? Porque ele foi descoberto em 2009, foi descoberto na Califórnia e é justamente o vírus que causou aquela epidemia em 2009 que a gente chama de gripe suína. Se amanhã, o ano que vem, por exemplo, a gente tem a introdução do H1N1 que não é esse, por exemplo, H1N1 Sydney 2011, estou falando qualquer número aqui aleatoriamente, você não tem qualquer garantia que a vacinação do H1N1 Califórnia 2009 vai proteger contra o Sydney 2011. Então, é importante que as pessoas saibam dessas limitações que a vacina tem. Agora a gente sabe também que tem o vírus B circulando. Ele circulou mais nos meses anteriores, até o início de março, e agora o H1N1 está dominando. Ele é mais perigoso, ele é menos perigoso? Ele esteve a semana passada na mídia porque foi relacionado à morte de uma menina de 8 anos. O que a gente sabe desse vírus? O que a gente tem que saber é que toda gripe está associada com casos de pessoas que vão morrer. Um país que não consegue identificar casos de morte todos os anos relacionados à gripe é porque seu sistema de vigilância não funciona. Então a gente tem que estar preparado para ver isso acontecer, não é só desde 2009, mas em toda a história do Brasil e no futuro também, até que alguma coisa muito diferente aconteça. E esses vírus todos que estão circulando, eles têm comportamento muito parecido uns com os outros. Às vezes há discretas diferenças, de um ser um pouquinho mais, outro um pouquinho menos agressivo. Do ponto de vista de saúde pública, não há diferença significativa. Entre o influenza A, o B, etc. Tanto faz. Tá. E eles têm, ou H1N1, H3N2, eles têm comportamento muito parecido. Então, se você acabou de dar um exemplo de um caso terrível, uma fatalidade de uma criança que morreu do vírus B.
Existem outros casos de pessoas que morreram de H1N1 2009 Califórnia. Vão existir outros casos que vão acontecer, tanto um quanto o outro, ou com H3N2, em algum momento. O que a gente precisa, essa eu acho que é a grande ação de saúde pública, a gente passar as informações de como identificar esses casos mais graves e ter uma estrutura em saúde pública que seja capaz de acolher esses casos e oferecer o melhor tratamento possível. Como identificar esses casos graves? Então, nós temos 2 tipos de complicação relacionados à gripe. O primeiro é quando o vírus entra na pessoa e o vírus em si causa uma doença gravíssima. Isso é mais raro de acontecer, mas algumas pessoas apresentam esse tipo de comportamento. Por que elas têm essa doença? Genéticas, Então, nós não sabemos ainda. Um dia nós vamos ter todas as explicações para isso. O que a gente sabe é que alguns tipos de deficiência imune, ou seja, deficiência do seu mecanismo de defesa, predispõe a desenvolvimento de coisas mais graves assim. Digamos, um garoto que é transplantado de medula óssea. Então, ele tem uma deficiência imune, toma imunossupressores. Se ele pega um vírus, ele pode apresentar uma forma rápida e grave da doença. Agora, algumas pessoas são absolutamente saudáveis, não teve nada, nunca aconteceu nada, esportista, não toma remédio algum e pode, eventualmente, desenvolver uma forma dessa grave. A gente sabe que a frequência com que isso acontece é muito pequena, é muito raro isso acontecer. É muito raro assim, 1 em 100, 1 em 10 1000, mil, alguma coisa assim. Agora, se você... essa é o primeiro tipo de complicação. E por que eu estou destacando ele dos demais? É porque geralmente acontece já nos primeiros dias de sintoma. O vírus entra, causa uma viremia, geralmente o órgão de choque principal é o pulmão, mas pode ser o coração, pode ser algum outro local. E aí o coração para de funcionar direito ou o pulmão para de funcionar direito, você tem que ter um suporte muito mais intensivo para dar assistência a essa pessoa. Então, essa é a complicação direta fala do muito vírus. rápido, é questão de horas, dias? Depende do caso, Eduardo. Então, alguns é muito rápido. Infelizmente, dessa criança, aparentemente, a coisa aconteceu em questão de horas. Mas, em geral, o acometimento pulmonar ele é progressivo e aí as coisas vão piorando no passar dos poucos dias e depende, em alguns casos, de UTI, de respirador e de suporte. Agora, a complicação disparada mais comum não é essa. A complicação mais comum é o vírus entra, ele causa gripe e ele enfraquece a pessoa de certa forma. Enfraquece diminuindo um pouco, dá muita inflamação no organismo, dá secreção respiratória, começa a aparecer um catarro um pouco escurecido, às vezes até só esbranquiçado, e isso dificulta, às vezes, a pessoa de eliminar essas secreções, de limpar as vias aéreas. Aí quem aproveita dessa situação são as bactérias. Elas entram usando um momento de fragilidade que a pessoa está passando, causam uma pneumonia, causam uma sinusite ou até uma infecção disseminada. Então, a complicação mais comum da gripe é uma complicação, uma superinfecção bacteriana. E essas pessoas elas são tratadas de uma forma muito diferente das primeiras, porque elas são submetidas ao tratamento fundamentalmente da complicação. Então, recebem antibióticos, acompanhamento, etc. A principal causa de morte relacionada à gripe é nesse tipo de complicação. Associada à bactéria. Associada à bactéria. Então, um exemplo, só para dar um exemplo clássico, um senhor de 70 anos que tem enfisema, já está muito magrinho, toma vários remédios, aí ele tem a gripe, ele não consegue eliminar direito a secreção, não consegue tossir direito, aparece uma pneumonia, a coisa não é identificada precocemente, não recebe o tratamento e pode acabar morrendo de pneumonia. Agora, outra busca frenética das últimas semanas foi do antiviral Tamiflu. Funciona, não funciona? Para que casos é indicado? O uso do Tamiflu, que o nome comercial é Oseltamivir, é nome genérico, né? O Tamiflu é o nome comercial de venda. É uma medicação que tem um efeito muito restrito. Ele só tem utilidade em reduzir discretamente a duração dos sintomas quando utilizado muito precocemente. Então, se você olha os estudos de Tamiflu que foram feitos com Tamiflu com centenas ou compilações de estudos com milhares de voluntários, de pessoas que acabaram desenvolvendo gripe ou que receberam experimentalmente o vírus da gripe e receberam Tamiflu,
a gente percebe que ele diminui a duração dos sintomas da gripe em média 24 horas. Nós estamos falando de uma doença de 5 a 7 dias, você vai reduzir 24 horas. Então esse é o principal efeito, que foi o motivo da venda e a liberação do Tamiflu. Agora, quando você olha com mais cautela esses estudos, você percebe que passadas 48 horas do início dos sintomas, se você começar com o Tamiflu, ele já não exerce o impacto que a gente gosta. Nem esse pequeno impacto que ele tem, a gente começa a observar. E agora é interessante porque assim, muitas as pessoas, a maioria só vai procurar ajuda médica muitas vezes depois desse período. Primeiro fica tentando as coisas em casa, né? E aí normalmente é depois de um dia, 2, que as pessoas buscam ajuda médica. Então, ele já funciona muito mal nas pessoas que começam na hora que deveriam começar. Depois que passados alguns dias, não vale mais a pena. A gente só restringe o uso do Tamiflu para casos onde a gente não tem muito mais o que fazer. Digamos, chega alguém que já está no 4º, 5º dia, já tem uma doença muito grave, ainda está eliminando o vírus, a gente dá. Mas mesmo nesse grupo de pessoas, os estudos que foram feitos, compilações de estudos, mostraram que o benefício do Tamiflu é muito pequeno. Então, eu acho que como medida individual, ele deve ser considerado em alguns casos especiais. Um exemplo clássico, um moço, aquele mesmo garoto transplantado de medula que chega no comecinho dos sintomas, acho que ele tem que receber, sem dúvida alguma. Agora, do ponto de vista de redução de mortes em nível de saúde pública, o impacto que o Tamiflu vai ter é muito pequeno. Assim, a gente teria que considerar situações muito especiais onde ele teria algum benefício. Eu não acho que a gente tem que ter esse afã de iniciar tratamento em todo mundo. Além de que o Tamiflu ele também está relacionado a efeitos colaterais. Ele causa muita náusea em crianças. Em mulheres grávidas ele causa náusea. Então, a gente, e nas pessoas em geral, mas principalmente em crianças, onde já é difícil você reidratar a criança, ela não está se sentindo bem, aí você dá uma medicação que aumenta a náusea. Acho que ele tem que ser restrito a casos muito especiais, julgados pelo médico, do que o uso indiscriminado comprando o remédio na farmácia, que na maioria das vezes isso não vai fazer diferença alguma. E tem algum antiviral que seja mais eficiente do que ele? Eles têm um outro antiviral, que é o Zanamivir, que ele também é utilizado, tem as mesmas dificuldades que o Tamiflu, que ele tem que ser dado num momento muito precoce, depois do início dos sintomas. E em situações hospitalares, tem vários estudos com novos antivirais. Inclusive, esse mesmo utilizado na veia, porque o oseltamivir não é disponível para uso venoso, né? Só comprimido. E outros que estão vindo no mercado para, talvez, melhorar o nosso desempenho no tratamento de casos mais graves da gripe. Agora, Ésper, assim, diante dessa histeria coletiva que a gente estava discutindo no início aqui do programa, a reportagem da Folha teve em vários pronto-socorros, tanto públicos quanto privados, e fica aquela aglomeração de pessoas, 3, 4, 5 horas esperando por um atendimento e tal. Ou seja, qual é o momento de ir para o pronto-socorro ou não? Porque às vezes eu imagino que, isso é uma pergunta que eu faço para você, pode ser até pior você ficar, sei lá, 3, 4 horas junto com um monte de gente dentro de um pronto-socorro do que tentar se tratar em casa se for uma coisa leve. Olha, Eduardo, eu acho que o melhor lugar para você pegar a gripe é no pronto-socorro. Porque lá que se acumulam aquele monte de gente que está doente, e os que não sabem se estão doentes, e aqueles que não têm gripe estão lá fazendo alguma outra coisa. Então, o que a gente precisa, do meu ponto de vista, saber é a maioria esmagadora dos casos de gripe tem uma evolução normal, benigna. A pessoa vai ficar mal no primeiro, segundo dia, vai ter dor no corpo, febre, garganta doendo, etc. Nos dias subsequentes a coisa vai melhorando. Quem de nós não passou por isso? Quem de nós não passou por isso? E até 2009, curiosamente, não se falava nesse assunto. Aqui no Brasil, gripe acontecia, mas nunca ninguém tocava, né? Nunca ninguém imaginou entrar, por exemplo, num prédio de escritório e ter um álcool gel do lado do elevador. Isso é uma cultura que a gente adquiriu só por causa da gripe em 2009. Então, a maioria dessas pessoas vão ter o que nós conhecemos como gripe tradicional. Quando que a gente tem que se preocupar mais? Primeiro, aquelas pessoas que estão naqueles grupos de maior risco. Segundo, aquelas pessoas que começam a apresentar alguns sintomas de maior gravidade. Quais são eles? Número 1, falta de ar.
está conseguindo mais sequer andar direito, vai fazer subir alguns poucos degraus na escada, começa a perceber que está ficando muito cansado, está tendo que buscar o ar o tempo todo. Segundo, começa a vomitar sem parar. Que aí é o segredo para começar a desidratar, passar mal e aí a pressão cair, precisa de assistência. Terceiro, começa a sair um escarro colorido, por exemplo, sangue ou esverdeado ou amarelado, significa que, no caso do sangue, ou está tendo aquele quadro inicial de pneumonite aguda causada pelo vírus, ou está amarelado, esverdeado, estão aparecendo infecções bacterianas, infecção purulenta. O outro é quando a temperatura ela muda de padrão. Então, você tem uns 2, 3 dias aí de febre no começo, ela dá um pico e depois começa a cair, e lá para frente começa a piorar de novo. Então, isso sugere que, de fato, possa estar surgindo uma complicação bacteriana. Então, nesses casos onde a gente... E o último é a alteração de consciência. A pessoa começa já a não conseguir conversar direito ou qualquer alteração desse tipo. Então, todos esses casos, acho que precisa procurar o pronto-socorro para ser tratado o quanto antes. Agora, fora essas circunstâncias, a melhor coisa é repouso, hidratação e ficar em casa. Eu acho que é melhor do que ir num pronto-socorro, onde vai ficar esperando horas, não vai mudar a história natural na esmagadora maioria das vezes, e se por acaso aquilo não é gripe, vai acabar pegando gripe e desenvolvendo sintomas dias depois. Exatamente, porque as pessoas confundem muito gripe com resfriado. Então, as pessoas que estão ali na linha da frente dos pronto-socorros dizem que é muito caso de resfriado e não gripe, né? E aí você acaba tendo esse risco mesmo. Você chega pensando que é uma gripe com resfriado e sai realmente com uma gripe de um lugar desse. Claro. E já vi casos de pessoa que começa a notar que a garganta está doendo um pouquinho, o nariz está começando a escorrer, vai para o pronto-socorro. Aí sim, ela com uma chance muito grande vai acabar entrando em contato com o vírus da gripe. Qual a diferença básica entre gripe e resfriado? A gripe ela causa mais febre, dor no corpo e uma queda geral nos sintomas muito mais intensa. O resfriado geralmente é mais com o nariz escorrendo, que tecnicamente a gente chama de coriza, um pouco de cansaço discreto, alguns sintomas respiratórios altos. Depois de um tempo isso vai embora, raramente a febre acontece. Agora, nesses casos de mortes que já são bem superiores aos do ano passado, a gente sabe que tem casos que as pessoas chegaram com e foi diagnosticado faringite ou mesmo dengue, mandou voltar para casa 2 vezes, na terceira vez é que já estavam num quadro grave, que foram tomadas as medidas aí, e as pessoas acabaram morrendo. Tem muito disso, assim, quando a gente pensa em morte por gripe, a questão é a virulência do agente infeccioso ali ou o cuidado que é dado para essa pessoa no hospital? Eu acho que é uma combinação de coisas, Cláudia. É claro que a gente, quando analisa a medicina brasileira, ela é muito desigual. Tem alguns locais que ela é excelente, outros locais que ela deixa um pouco a desejar. E isso público e privado, né? Público e privado e para qualquer tipo de doença. Lembre-se que há tantos anos atrás teve o caso daquela moça que teve uma infecção urinária, acho que se não me engano foi na Bahia, só foi na terceira vez que ela chegou no hospital, foi admitida e acabou morrendo de algo que poderia ser tratado na primeira intervenção. E isso vai acontecer sempre, em todo o sistema público de saúde. Por isso que eu acho que o foco tem que ser na educação da população para procurar assistência médica na hora certa e no treinamento das pessoas que estão na ponta recebendo esses casos, que para elas é mais importante ainda identificar esses sinais de gravidade e oferecer o tratamento adequado o mais precocemente possível. Esses exemplos vão acabar acontecendo, infelizmente. O que a gente precisa é treinar e divulgar as informações, como a gente está fazendo aqui, da melhor forma possível para ajudar a evitar que essas situações trágicas aconteçam. Em linhas gerais, o sistema de vigilância do Brasil é bom? O sistema de vigilância do Brasil melhorou muito depois do episódio de 2009. Então, você consegue saber quais vírus estão circulando numa boa parte do país. A Cláudia falou da
circulação do vírus B que vinha acontecendo no fim de 2015, agora começo de 2 primeiros meses de 2016. Então, a gente tem uma ideia. Agora, o caminho vai ser melhorar cada vez mais, Eduardo, porque nós precisamos de um sistema que não identifique só gripe, qual que é o vírus que está circulando naquela época, se nós temos aumento de mortalidade, diminuição de mortalidade, o que vem acontecendo, mas também para doenças transmitidas por mosquito, doenças de fonte hídrica que a gente fala, que é alimentar, etc., bacteriana, intestinal, doenças sexualmente transmissíveis. A gente precisa de um sistema bastante complexo e completo para ajudar a combater essas epidemias. Sem isso, a gente nunca vai chegar a ser um país plenamente desenvolvido. Nós temos que ter um sistema de vigilância eficiente e com uma capacidade de comunicação rápida. É mais fácil você ter informação hoje da circulação de vírus de gripe pelo Google Trends, que é aquela ferramenta do Google pelo número de consultas, do que propriamente do sistema de notificação. Não sem demérito para o sistema de notificação, que ele, como depende de uma cadeia de coisas, é muito mais lento. Mas a gente tem que trabalhar para reduzir o máximo possível a transmissão da informação e a detecção de coisas erradas que possam começar a acontecer. Por uma outra questão que você mencionou rapidamente, que esse ano a gripe, né, os vírus aí chegaram mais cedo. Isso dá para saber por quê? Não. Está aí uma pergunta que a gente ainda não tem a resposta. Ainda está tendo circulação, está tendo casos na Europa, Estados Unidos, de gripe? A estação deles estaria acabando agora, porque eles têm o espelho da nossa estação, né? Então, eles entraram na primavera. Agora, por que ela veio para São Paulo mais cedo? Infelizmente, a gente não tem essa resposta. A gente precisa investir em pesquisa para tentar decifrar o que aconteceu. Pode até ser questões climáticas, sei lá, alguma outra... Pode. Esse ano é diferente do ano passado em diversos aspectos. Caiu muito mais chuva, a gente tem visto, tá lá, a Cantareira voltou a encher, um tanto bom, né? A estação da dengue, que eu particularmente falei com vários colegas, esperava que fosse pior do que do ano passado, ela já cedeu e caiu muito precocemente, já que o pico que a gente costuma ver é ao redor de abril. A gente não teve a introdução da Zika de forma significativa em São Paulo até agora. Ufa, né? Ufa. Que bom. Uma hora ela vai chegar, mas não entrou ainda, não se sabe por quê. Mas em oposição a isso, apareceu circulação de H1N1 2009 de forma absolutamente inesperada no começo já de março. Agora, desculpa, Cláudia, porque é claro que vai precisar ter uma série histórica um pouco histórica maior. Desculpa, uma série histórica um pouco maior, mas como teve muita chuva, provavelmente a temperatura média foi menor, né, em relação aos outros. Esse dado é fácil recuperar para a gente ver se tem. Agora, o fato de ter tido uma alteração não significa, na temperatura, não significa que essa seja a causa principal da reintrodução precoce do vírus H1N1 2009. A gente precisa de mais informações para tentar, mais estudos para tentar esclarecer o que aconteceu. Agora, corre o risco de no inverno a gente ainda ter muitos casos ou essa antecipação a gente já não teria tanto caso de gripe no inverno? Eu acho que não dá para prever o que vai acontecer. A minha expectativa é que, na medida que você vai esgotando as pessoas suscetíveis, você tem uma tendência menor de vírus circular. Porque para você ter uma determinada epidemia ou um surto, você precisa ter uma combinação de coisas. Primeiro, você tem que ter a introdução do agente infeccioso. Segundo, você tem que ter uma população suscetível. Ela não deve ter proteção contra esse agente infeccioso. E ela tem que estar em número suficiente para o vírus entrar e começar a circular entre elas. Vamos tomar um exemplo. Se você pega o vírus do sarampo, ele antigamente causava epidemia todos os anos. Por quê? Porque é um vírus que é extremamente infeccioso, as crianças não eram vacinadas no passado, ele entrava, circulava livremente e aí ele fazia ondas. Na medida que o número de crianças ia nascendo e repopulando um bolsão de suscetíveis, você tinha infecção. Aí apareceu a vacina, acabou a infecção. Aí
raramente a gente vê um caso ou outro. Teve ano que não teve infecção, caso documentado por sarampo. Aí, um grupo de pessoas na Califórnia resolveu que vacinação fazia mal para a saúde. Não sei de onde eles tiraram isso, mas isso foi acabou se acumulando como um pensamento em certos grupos de lá. E eles tiveram um surto na Disneylândia de sarampo. Por quê? Acumulou um bolsão de pessoas suscetíveis, aí o vírus entrou e transmitiu. Então, para vírus que são facilmente transmissíveis, basta que exista um certo número de pessoas para sustentar uma transmissão. Mas na medida que a infecção natural vai causando imunidade nas pessoas pelo H1N1 2009, esse vírus ele vai começando aos poucos a esgotar os suscetíveis, e é possível que no pico da estação de gripe a gente não tenha tantos casos assim. Desculpa, Cláudio, de novo. Mesmo se o inverno for muito rigoroso, isso não estenderia um pouco? Mesmo se for rigoroso, você depende muito mais do número de suscetíveis. Tá. Agora, uma dúvida. Em 2009, nós tivemos esse vírus circulando. Muitas das pessoas já não ficaram imunizadas? Ficaram. E aqueles que ficaram imunizadas pelo mesmo vírus de 2009 estão protegidas esse ano. E isso é uma coisa curiosa, porque se você volta para 2009, aconteceu um fenômeno muito interessante. A gente viu que a maior taxa de acometimento da gripe naquele ano foi em jovens. Quando você chegava em pessoas que tinham nascido antes de 1950, quase não teve casos. Por quê? A principal explicação que se encontrou é que muito possivelmente essas pessoas nascidas antes de 1950 foram expostas a algum vírus naquela época ou antes daquela época que é tão parecido ou igual àquele que estava circulando naquele ano ao ponto de eles terem ficado protegidos. E a infecção natural, essa sim, ao contrário da vacina, ela dá imunidade permanente. Só que ela dá imunidade permanente só para aquele tipo específico de vírus. Então, quem pegou em 2009, muito provavelmente não pegou esse ano. Agora, lembre-se, existem outros vírus circulando. Você deu um exemplo do vírus B. Então, se a pessoa pegou 2009, pegou H1N1 2009, ele pode pegar o vírus B agora e vice-versa. A única forma da gente saber se ele pegou o mesmo vírus seria ter isolado os dois nas duas ocasiões. A gente não tem notícias dessa ocorrência.